Existe uma verdade dura que poucas pessoas têm coragem de aceitar. O mundo trata você do jeito que você permite. Se você se explica demais, se você aceita desrespeito em silêncio, se você vive buscando aprovação, as pessoas percebem e reagem. Ninguém respeita quem não se respeita. Isso não é crueldade, é natureza humana. E hoje você vai entender como recuperar sua postura, sua presença e sua força mental através do estoicismo e se tornar alguém impossível de desestabilizar. Vivemos em uma era onde todos querem ser aceitos. Curtidas viraram validação, opiniões viraram identidade e a necessidade de aprovação virou vício. Mas o estoico nunca viveu assim. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, escrevia para si mesmo sobre disciplina interior. Não sobre aplausos, não sobre reconhecimento, mas sobre caráter. Porque ele entendia algo que poucos entendem hoje. Respeito não se exige, se constrói. E começa de dentro. A maioria das pessoas diz que quer ser respeitada, mas age de forma desesperada por aceitação. Riem de piadas que as diminuem, aceitam atrasos constantes, toleram desvalorização, se explicam para quem não merece explicação e depois se perguntam por que não são levadas a sério. O que você tolera ensina aos outros como devem tratá-lo. Se você aceita pouco, recebe pouco. Se você aceita desrespeito, recebe desrespeito. O estoico entende que cada escolha comunica algo. Seu silêncio pode ser força, ou pode ser submissão. A diferença está na intenção. Existe um tipo de silêncio que vem da segurança, e existe o silêncio que vem do medo. O primeiro impõe respeito, o segundo convida à desvalorização. Epiteto ensinava que não controlamos o que acontece, apenas nossa resposta. Mas a sua resposta revela quem você é. Quando alguém critica você, você explode? Se justifica? Tenta convencer? Ou você escuta, avalia e decide se aquilo merece sua energia? Pessoas emocionalmente reativas são previsíveis, e tudo o que é previsível é manipulável. A pessoa que reage a cada provocação mostra que pode ser controlada, mas a pessoa que mantém postura, que observa, que responde pouco, essa se torna difícil de mover, e quem é difícil de mover é respeitado. Ser inabalável significa não ser frio, significa não ser governado por impulsos. Sêneca dizia que quem é firme consigo mesmo não precisa dominar os outros. Pense nisso. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Não precisa provar que está certo. Não precisa vencer todas as discussões. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente não entrar no jogo. Respeito nasce da firmeza. E firmeza nasce de limites. Limites não são agressivos, são claros. Dizer não é um ato de autocuidado. Não aceitar atrasos repetidos é um posicionamento. Cortar ciclos tóxicos é maturidade. Muitas pessoas confundem bondade com permissividade. Mas o estoicismo ensina que virtude não é fraqueza. Você pode ser gentil e ainda assim ser firme. Pode ser calmo e ainda assim ser inabalável. Existe algo invisível que muda completamente a forma como o mundo reage a você. Disciplina. Quando você cumpre o que promete, quando você mantém palavra, quando você faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, você constrói algo silencioso, presença. E presença se comunica antes das palavras. Pessoas disciplinadas carregam uma energia diferente. Não precisam anunciar esforço, não precisam provar valor. O comportamento fala.
O mundo percebe quando você se respeita. Percebe quando você não implora atenção, quando não corre atrás de quem não demonstra interesse, quando não aceita menos do que merece. Existe uma diferença enorme entre solidão e seletividade. O estoico não vive isolado, ele vive com critérios. Ser inabalável é saber que nem toda opinião importa, nem toda crítica merece resposta, nem toda perda é prejuízo. Marco Aurélio falava sobre a fortaleza interior, um lugar dentro de você que o caos externo não alcança. Imagine isso, uma fortaleza. Pode chover lá fora, pode haver guerra lá fora, pode haver gritos lá fora, mas dentro há estabilidade. Esse lugar não nasce pronto, ele é construído. Cada vez que você escolhe não reagir por impulso, cada vez que mantém disciplina, cada vez que prefere dignidade ao ego, você adiciona uma pedra nessa fortaleza. E com o tempo, algo muda. As provocações diminuem, os desrespeitos param. As pessoas ajustam o comportamento ao seu redor, não porque você pediu, mas porque você mudou. O mundo responde à sua postura. Pergunte a si mesmo: onde você tem se permitido ser diminuído? Onde você está buscando validação? Onde você está se explicando demais? E onde você precisa recuperar sua posição? Talvez você tenha sido paciente demais, talvez compreensivo demais, talvez disponível demais. Mas disponibilidade sem critério gera desvalorização. O estoico entende que autocontrole é poder. Não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. Dominar o impulso de responder imediatamente. Dominar a necessidade de aprovação. Dominar o medo de desagradar. Quando você domina a si, ninguém mais domina você. E é aí que o respeito nasce. Não do medo, não da imposição, mas da estabilidade. Enquanto muitos imploram para serem reconhecidos, poucos trabalham para se tornarem incontestáveis. Enquanto muitos se explicam, poucos se posicionam. Enquanto muitos reagem, poucos permanecem firmes. Se você quer se tornar inabalável, comece pequeno. Cumpra o que promete. Fale menos. Observe mais. Reaja menos. Estabeleça limites claros. Se discipline diariamente. Respeito é consequência. Disciplina constrói liberdade. Silêncio constrói força. Autocontrole constrói poder. E ninguém respeita quem não se respeita. Mas todos sentem quando você começa a se respeitar. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho ser inabalável. E a partir de hoje, construa sua fortaleza interior, em silêncio, com disciplina e sem precisar provar nada a ninguém. Quando você começa a mudar, o mundo começa a reagir diferente. E nem sempre essa reação é positiva, porque enquanto você estava perdido, distraído, inseguro, você era confortável para os outros. Mas quando você começa a evoluir, você se torna um espelho, e poucas pessoas suportam se enxergar. O estoicismo ensina algo brutal. A maioria das pessoas não odeia você. Elas odeiam o que sua disciplina lembra nelas. Epicteto dizia que o homem que busca melhorar a si mesmo inevitavelmente incomoda aqueles que preferem permanecer iguais. E aqui está algo que ninguém fala. Quanto mais você cresce, mais solitário você pode se sentir. Mas isso não é um sinal de erro, é um sinal de transição. Porque crescimento exige poda, e poda dói. Existe uma fase da vida em que você percebe que não pode mais ser o mesmo. Você já não ri das mesmas coisas, já não tolera os mesmos ambientes, já não aceita os mesmos níveis de desrespeito. E isso cria atrito. As pessoas vão dizer que você mudou, e você mudou mesmo, porque ficar igual seria morrer por dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs para lembrar: não espere que o mundo seja diferente,
Espere que você seja melhor. E isso muda tudo. Porque quando você assume responsabilidade total pela sua própria mente, você para de culpar e começa a agir. Agora preste atenção nisso. O estoicismo não é sobre frieza, é sobre força interna. Não é sobre ignorar sentimentos, é sobre não ser dominado por eles. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Uma reclama, a outra ajusta. Uma culpa, a outra aprende. Uma explode, a outra respira. A diferença não está no problema, está na mente. E é aqui que entra a disciplina invisível. A disciplina de controlar o pensamento antes que ele te controle. Você não sofre pelo que acontece, você sofre pela interpretação que dá ao que acontece. Se alguém te ignora, você pode pensar, eu não sou importante. Ou você pode pensar, eu não controlo a reação dos outros. Uma dessas interpretações destrói sua autoestima, a outra preserva sua paz. E essa escolha acontece em silêncio. Ninguém vê, mas ela define sua vida. Agora deixa eu te contar algo que poucos aceitam. Você não controla reconhecimento. Você não controla aplausos. Você não controla gratidão. Você controla apenas suas ações. E isso é libertador. Porque quando você para de agir para ser validado, você começa a agir por princípio. E princípio é algo que ninguém pode tirar de você. Existe um tipo de força que grita. E existe um tipo de força que silencia. O estoico escolhe a segunda. Ele não precisa provar, não precisa reagir a cada provocação, não precisa vencer toda discussão, porque ele entende que vencer a si mesmo é maior do que vencer qualquer pessoa. E isso exige treino diário, treino mental, treino emocional, treino de caráter. Você já percebeu como pequenas coisas tiram grandes pessoas do eixo? Um comentário, um atraso, uma crítica. Mas o estoico pergunta, isso está sob meu controle? Se a resposta é não, ele solta. Se a resposta é sim, ele ajusta. Simples. Difícil, mas simples. Agora vamos mais fundo. A maioria das pessoas vive esperando o momento ideal. Quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo, quando estiver mais motivada. Mas motivação é instável. Disciplina é decisão. E decisão não depende de emoção. Você pode estar cansado e ainda agir corretamente. Você pode estar triste e ainda cumprir sua palavra. Você pode estar frustrado e ainda manter sua honra. Isso é caráter. Existe também algo que o estoicismo ensina que pode parecer duro. Nem todo mundo vai com você para o próximo nível. Alguns vão ficar, outros vão se afastar. E tudo bem. Você não pode salvar todos. Você não pode carregar todos. Você só pode manter sua integridade. E aqui está uma verdade poderosa. Respeito real não nasce do medo, nasce da constância. Quando você é previsível nos seus valores, as pessoas aprendem que você não negocia princípios. E isso cria confiança. Muitas vezes você vai querer reagir, responder, se defender. Mas lembre-se, a melhor resposta nem sempre é a mais rápida. Às vezes é o silêncio, às vezes é o trabalho, às vezes é simplesmente continuar. O estoico não busca uma vida fácil, ele busca uma mente forte, porque uma mente forte transforma qualquer circunstância em aprendizado. Problemas viram treino, críticas viram ajuste, fracassos viram estratégia. Agora eu quero que você imagine sua vida daqui a 5 anos, se você continuar reagindo emocionalmente. E depois, imagine sua vida daqui a 5 anos, se você dominar sua mente. A diferença é absurda, e ela começa hoje, com pequenas escolhas invisíveis. Você não precisa anunciar sua evolução. Você não precisa provar sua mudança. Você só precisa praticar. Todos os dias. Um pouco melhor, um pouco mais firme, um pouco mais consciente. No final, o estoicismo não promete riqueza, não promete fama, não promete aplausos. Ele promete algo maior, autodomínio. E quando você domina a si mesmo, ninguém pode te desestabilizar.
E isso é poder real.